Aqui no Laboratório de Conservação e Restauro estão algumas das obras que vão participar da nova exposição. Essa é uma obra do Rodolfo Amoedo, ela está bem no início do processo de restauro. Quando a gente removeu o verniz, a gente notou então que havia um grande rasgo de um acidente anterior que foi feito mais ou menos na década de 50, segundo a documentação existente na Pinacoteca. Essa obra do Parreiras, que se chama Fantasia, possuía um verniz oxidado muito espesso que escondia toda a camada pictórica. Essa obra da Berti Worms se chama Saudades de Nápoles. Essa obra é do final do século XIX. Ela está sendo restaurada pela primeira vez. Foi feita uma limpeza e agora ele está trabalhando na reintegração. Se você tem uma moldura que chama mais atenção que a obra, você prejudica a obra. Em compensação, tem outras obras que, se você coloca uma moldura que valoriza, você veste a obra. Então, mas você tem que pensar também no conjunto. E no conjunto é só na hora que você monta na parede. A primavera estava cinza, né, bem suja. A gente preparou o agar-agar, que é uma alga que é muito usada na culinária oriental. Ela é como uma gelatina, então a gente aplica ela morna, ela seca, endurece e a gente remove ela como uma depilação, né? E vem toda a sujeira que está um pouco mais impregnada no gesso. A sala que sucede os gêneros acadêmicos já aponta para uma ampliação dos temas. A gente já tem um certo gosto burguês que começa a se impor para os artistas. Uma valorização da pintura de cenas de interior, de cenas familiares e de temas ligados a essa vida cotidiana. E também de temas com conteúdo moral muito marcante. Essa pintura do Visconti, de 1906, A Maternidade, que já mostra uma cena de um parque, né? Uma mãe fazendo uma atividade de amamentar, quer dizer, uma atividade mais íntima, né? Mas que ele trata como exposta num espaço público, né? E é interessante porque o Visconti é conhecido como esse grande retratista, o artista da família, que ele pintou os seus filhos, seus sobrinhos, as pessoas em volta dele, cenas familiares. É curioso como o quadro, ainda que seja uma cena extremamente calma, pacífica, é pensar que ele tem vários elementos, né, que são bastante perturbadores, né, quer dizer assim, a exposição tão grande desta amamentação, né, quer dizer assim, e sobretudo o fato de que o centro da composição é o sexo do menino. Essa pintura do Pedro Weingärtner, que se chama La Faiseuse d'Ange, que teria uma tradução em português, A Fazedora de Anjos, e é uma pintura feita por ele em 1908, em Paris, e que tem um discurso que é bastante moralizante. Então, a gente tem aqui uma primeira cena em que aparece uma cena de sedução, não é? Em que esse homem de cartola se insinua ou saúda essa jovem que está entrando num baile, e essa cena é uma alusão ao romance O Fausto, de Goethe, uma vez que a gente tem aqui a figura do Mefistófeles, né, do diabo que aparece escondido atrás do homem. Na cena seguinte, a cena central da pintura, a gente já vê a mulher com uma criança, né, o resultado, portanto, da sedução da primeira cena, num porão, e aqui ela reluta em entregar a criança à figura dessa mulher, dessa senhora que está aqui nesse outro ângulo. E o terceiro e mais dramático dos painéis, né, quer dizer, a conclusão da pintura, é a figura dessa mulher que conta o dinheiro em cima da mesa, enquanto aqui as almas das criancinhas, né, dos anjinhos, começam a sair desse fogão, né, de lenha.
E a ideia nessa temporária aqui foi reunir os dois artistas que eram mais populares, mais conhecidos e apreciados naquele momento. Nesse segmento do Almeida Júnior, por exemplo, a gente vê alguns estudos, né? Mas sobretudo a produção de retratos, né? Que era uma parte que ele fazia, um trabalho que ele fazia sob encomenda, né? E o outro artista aqui, que é o Pedro Alexandrino, que foi aluno do Almeida Júnior, né? E que trabalha os temas da natureza morta e de paisagens que eram também encomendados a eles, né? Quer dizer, é interessante que aqui a gente traz um pouco o reconhecimento de que o artista, né, quer dizer, está profissionalizado, ele tem um trabalho, ele tem uma clientela, ele tem como viver. Quer dizer, então, você tem o sistema que foi inaugurado com a academia já em funcionamento, né? Um dos eixos temáticos da exposição é a constituição de um sistema de arte no Brasil. Então, a gente falou ali do início da Academia de Belas Artes, do que era o ensino nessas academias, e a gente passa um pouco também pela história do colecionismo, e a história do museu faz parte também desse sistema, Então, as salas 8 e 9 concentram obras que vieram de grandes doações feitas ao museu, de coleções particulares e mesmo de transferências feitas entre secretarias ou entre órgãos governamentais, e que, portanto, pouco a pouco foram constituindo o que é essa instituição. A gente tem muito essa ideia de que a Pinacoteca é um museu de arte brasileira, mas ela não é só. Ela tem também um contingente grande de artistas estrangeiros e que foram adquiridas justamente por esses colecionadores privados que viajavam à Europa, que entravam em contato com artistas e que fora do Brasil compravam a arte, e essas obras, enfim, por razões diversas, acabaram vindo compor a coleção do museu. Essa obra se chama Praia de Biarritz, é uma obra de um artista francês chamado Paul Dupuis e é também uma doação da família Azevedo Marques. E é curioso porque na medida que a gente fala em colecionismo privado, você fala também de um gosto de época, E o que a gente vê muito assim, nessas coleções que foram sendo incorporadas à Pinacoteca é um gosto especial pela arte francesa e por um certo impressionismo. É claro que não é o impressionismo assim, do Monet, enfim, dos artistas mais conhecidos, mas de artistas que tiveram ligados ao movimento impressionista e tiveram uma produção um pouco mais comercial, digamos assim. Seguramente a exposição mais importante foi a exposição Rodin, em 1995, que teve mais de 1 milhão de visitantes e que marcou no Brasil o aparecimento das exposições que a gente chama de blockbusters. Inscreveu a Pinacoteca, ou trouxe de novo a Pinacoteca para os cenários dos museus da cidade de São Paulo, e é o que leva, por exemplo, à intervenção feita na arquitetura do prédio em 1997, já como preparando-a para os novos tempos que se abriram a partir desse evento. E foi tão importante, quer dizer, do ponto de vista que ela desencadeou um processo de, por exemplo, de doações para o museu de peças de Rodin adquiridas junto com o Museu Rodin. Uma delas, adquirida com fundos doados pelo público, marcou, digamos assim, uma retomada, digamos, dessa valiosa colaboração que é a participação dos colecionadores particulares e das empresas na formação dos acervos do museu. Chama-se Saudade pela Ausência e é um estudo, uma pesquisa feita dentro da coleção de Rubens Fernandes Júnior, que é um crítico, curador e grande pesquisador, e ela trata justamente, e não apenas, da fotografia lambe-lambe no Parque da Luz. Ela incorpora o prédio da Pinacoteca como cenário para esses fotógrafos lambe-lambe e incorpora também o bairro do Bom Retiro. Então, obviamente, é uma fotografia preta e branca, onde serão exibidos cerca de 60 cartões postais.
personagens, artistas, escritores, enfim, pensadores que passavam pelo parque, como a própria Tarsila do Amaral. Existem 2 cartões postais onde ela aparece com a família, podem ser vistos nesses momentos de lazer, nessas tardes de domingo, porque a maioria era feita durante o dia de domingo, principalmente nas tardes de domingo. Outra grande conquista para nós, para públicos especiais, é a Galeria Tátil. Eu nunca vi uma coisa dessa natureza em nenhum outro museu do mundo, porque ela disponibiliza obras originais do acervo para toque das pessoas cegas, conduzidas por um audioguia que foi construído especialmente para propiciar a exploração tátil dessas obras autonomamente pelos cegos. Isso significa que qualquer cego hoje pode chegar à Pinacoteca e autonomamente usufruir de uma exposição que foi montada para eles com obras originais do acervo. A gente também trabalha com vários programas inclusivos, por exemplo, a gente tem um carrinho que a gente chama de PEP Móvel, Programa Educativo Públicos Especiais, que é um carrinho cheio de recursos multissensoriais, capazes de criar, por meio da multissensorialidade, ou seja, do apelo aos outros sentidos, possibilidades interpretativas para as pessoas com deficiências mentais, sensoriais, motoras de qualquer ordem. Entre algumas das obras que a gente tem acessibilizadas, a obra Caipira Picando Fumo tem um trabalho para grupos especiais. Por exemplo, o que a gente vê aqui é uma placa de alto contraste, em que a figura se distingue do fundo e dos principais traços deste fundo. E essas pranchas também são acessibilizadas em braille. A gente também desenvolve, por meio de fotografias com grande definição, a produção de relevos em resina capazes de traduzir para a sensação do tato as texturas que o pintor expressou na sua pintura lá do século XIX. Outros recursos multissensoriais também são trazidos para dentro do museu. Pode parecer curioso, mas em pleno século XXI, a ideia de alguém picar fumo pode parecer muito estranha. Então nós fomos buscar um fumo que tem um cheiro muito forte e que é muito surpreendente para algumas pessoas do século XXI, para que as pessoas possam sentir o odor, possam sentir a textura da palha na qual vai ser enrolado o cigarrinho do caipira e que possam sentir mais amplamente, por meio de todos os sentidos juntos, uma exploração sensorial além da visível das obras visuais do acervo. Almeida Júnior é um artista, é o primeiro artista, digamos, reconhecido pela corte, digamos, né, que vem de São Paulo. Ele foi pensionista do imperador, trabalhou na Europa. Ele é o responsável por dar visibilidade, né, transformar em pinturas, em imagens, né, todo um imaginário paulista do caipira e do interior de São Paulo, né. Quer dizer, a gente tem que entender essas pinturas ligadas ao boom econômico, né, que vem da agricultura, né, que é o mesmo período final do século XIX, né, que é a economia do café e da economia agrícola em São Paulo, que faz a origem de toda a riqueza do estado de São Paulo, né, e que ele é o pintor oficial, não apenas das cenas, né, mas é o pintor da elite, que se faz retratar por ele, encomenda retratos e encomenda suas pinturas sobre temas que eram próximos a elas, ou seja, as suas propriedades, a sua casa na fazenda, a paisagem que eles estavam acostumados a olhar e que traziam para suas casas. O Almeida Júnior é considerado o grande pintor paulista e na Pinacoteca ele tem o conjunto mais representativo de sua obra, são 47 pinturas. Ele é considerado a prata da casa e as obras dele estão no museu desde que o museu é fundado, como, por exemplo, Caipira Picando Fumo, que vai entrar uma transferência do Museu Paulista em 1905, junto com outras 3 obras. Em 1947, há uma outra transferência do Museu Paulista, na qual vem o Violeiro. Outra obra muito importante é Saudade, que vai entrar
durante o tombamento do edifício em 1982. Júnior era um homem solteiro, né? Portanto, ele era bastante galanteador. Ele nasceu em Itu, 1850, e foi assassinado em Piracicaba numa sexta-feira 13, em 1899. Ele tinha uma companheira em São Paulo, a Rita Ibarra, mas ele tinha uma relação afetiva, amorosa com uma prima, e o marido da prima, que também era primo dele, portanto os três eram parentes, o assassinou. Porque ele descobriu o romance entre a Maria Laura, do Amaral Gurgel, e ele dá uma facada no Almeida Júnior. Os historiadores falam que o Almeida Júnior tem várias obras que podem ser consideradas premonitórias, como O Recado Difícil, né? Um menino que vai dar um recado para uma mulher, está muito tímido, e especialmente Saudade, né? Saudade é uma pintura do ano que ele morreu, 1899, é uma mulher de negro, né? Ela está de luto, ela ainda está de chinelinhos, né? Ela não pôs o sapato ainda. Parece que ela vai viajar, essa é a mala, né, do século XIX, é uma arca grande, e ela olha uma foto, chora, né, uma perda, e o que é mais interessante é o Almeida Júnior se fazer presente nessa tela, porque no alto, né, à direita, a gente vê o chapéu, que era o chapéu que ele usava, e ela vai trazer essa mulher, que possivelmente é a Rita Ibarra, a mulher com quem ele morava em São Paulo, né, uma mulher espanhola, chorando, sofrendo a morte do amado. Os dois pontos focais assim, dessa sala são a pintura do Almeida Júnior, a Amolação Interrompida, o Violeiro, essas pinturas mais conhecidas, com os emigrantes do Antônio Rocco, por exemplo. Essa cultura paulista do interior, mais autêntica, é uma cultura que está desaparecendo e está sendo substituída por essa população, por essa cultura que está chegando com esse novo contingente populacional que é o imigrante, não é? E que vem transformar a face da cidade e fazer, de fato, a cidade passar desse pequeno núcleo urbano a uma grande cidade. E a gente tem, por exemplo, aqui atrás de mim, uma pintura do Benedito José Tobias, que se chama Gigantes e Pigmeus, e que trata justamente dessas pequenas casas que vão sendo demolidas e dando lugar a edifícios, não é? Que é uma realidade que a gente conhece tão bem aqui em São Paulo. E ao lado dela, uma pintura que representa a Estação da Luz, que é um edifício bem enigmático, né, dessa transformação da cidade, um edifício todo importado da Inglaterra, enfim, que é justamente que vem propor um novo espaço urbano e uma nova tipologia de edificação na cidade na virada do século XIX para o XX. Essa é a conclusão